Alguma vez se perguntou o que aconteceria se fosse mordido por uma aranha radioativa? Alerta de spoiler, não seria bonito. Nos filmes, uma boa dose de radiação lhe dá superpoderes, transformando Bruce Banner no Hulk ou criando os X-Men. Mas no mundo real, a exposição a altos níveis de radiação tem mais probabilidade de lhe causar câncer ou doença da radiação do que um traje legal. A energia da radiação atravessa nossas células, desfiando nosso DNA. Nossos corpos tentam reparar esse dano, mas às vezes os reparos dão errado, levando ao crescimento celular descontrolado, que é o câncer. Então, enquanto Hollywood nos vende um sonho de poder instantâneo, a realidade entrega uma lição muito mais dura em biologia celular. Mas e se os superpoderes não viessem de um acidente de laboratório? E se eles já estivessem escondidos em nossos genes? Esqueça o fictício gene X por um momento e vamos falar sobre um real, o gene da miostatina. Miostatina é uma proteína que basicamente diz aos nossos músculos quando parar de crescer. Ela aciona o freio no desenvolvimento muscular. Agora, imagine se esses freios estivessem com defeito. Em casos raros, uma mutação genética pode fazer com que uma pessoa produza muito pouca ou nenhuma miostatina. O resultado, crescimento muscular desinibido. Vimos isso em animais, como o famoso gado Belgian Blue, e há casos documentados em humanos. Esses indivíduos têm uma força e massa muscular incríveis sem sequer se esforçarem. Não é bem o Hulk, mas é a prova de que uma pequena mudança em nosso DNA pode desbloquear habilidades que parecem quase sobre-humanas. Esta é a verdadeira ciência da mutação. Não se trata de brilhar verde ou atirar lasers dos seus olhos. É sobre variações sutis em nosso código genético. Pense no seu DNA como um manual de instruções enorme para construir e operar seu corpo. Na maioria das vezes funciona perfeitamente, mas ocasionalmente há um erro de digitação, uma palavra deletada ou uma frase repetida. Essas são mutações. Muitas são inofensivas, algumas são prejudiciais, mas de vez em quando uma mutação pode fornecer uma vantagem surpreendente. Existem pessoas com variantes genéticas que lhes dão ossos incrivelmente densos, tornando-os quase inquebráveis. Outras têm mutações que lhes permitem ver um espectro de cores mais amplo do que a pessoa média. Estes não são heróis de histórias em quadrinhos, são pessoas reais vivendo com seus próprios superpoderes biológicos únicos. Agora, vamos aumentar o calor. E quanto a um herói como o Tocha Humana? Como um corpo humano poderia suportar gerar e controlar o fogo? O primeiro problema é o calor. Nossos corpos são incrivelmente sensíveis a mudanças de temperatura. Uma febre de apenas alguns graus pode ser perigosa. Para sobreviver à autoimolação, um herói precisaria de um sistema de resfriamento biológico além de tudo o que conhecemos. Talvez proteínas especializadas que protejam outras células do dano do calor, ou um sistema circulatório que pudesse dissipar o calor com eficiência aterrorizante. Mas depois tem o combustível. O fogo precisa de combustível. Para sustentar uma chama, nosso herói precisaria consumir uma quantidade de calorias de cair o queixo. Estamos falando de dezenas de milhares de calorias por dia, talvez até mais. Eles precisariam estar essencialmente comendo constantemente apenas para evitar queimar a própria massa corporal. Isso transforma a imagem legal de um homem voando em chamas em uma batalha constante e desesperada contra a fome e o superaquecimento. Ok, vamos mudar de assunto, para a velocidade. Personagens como o Flash ou o Mercúrio fazem a supervelocidade parecer sem esforço, mas a física e a biologia são um pesadelo. Primeiro, o atrito. Mover-se tão rápido geraria um imenso calor da resistência do ar. Nosso velocista precisaria de pele que fosse de alguma forma completamente sem atrito ou prova de fogo. Caso contrário, eles literalmente queimariam. Depois há a força G. Acelerar e virar em velocidades supersônicas sujeitaria o corpo a forças esmagadoras. O sangue seria puxado para longe do cérebro, levando a um apagão instantâneo. Os órgãos internos seriam jogados contra o esqueleto. Para sobreviver, eles precisariam de uma estrutura esquelética reforçada e um sistema cardiovascular capaz de bombear sangue sob pressão extrema. E ainda nem falamos da percepção. O mundo seria um borrão. Para navegar em super velocidade, seu cérebro precisaria processar informações milhares de vezes mais rápido do que um humano normal. Seus olhos precisariam rastrear objetos se movendo em velocidades incríveis, sem transformar tudo em um borrão de cor.
Cada passo seria um cálculo complexo de física e trajetória feito em um nanosegundo. Um passo em falso, um pequeno erro de julgamento, e eles não apenas tropeçariam, eles se obliterariam em um impacto de alta velocidade. A energia necessária seria novamente astronômica. Eles teriam o metabolismo de um beija-flor com esteroides, precisando de um suprimento constante de alimento de alta energia apenas para correr pela cidade. Ser um velocista não é uma corrida no parque, é um trabalho inteiro em gerenciar um corpo constantemente à beira de uma falha catastrófica. Então, qual é o grande aprendizado de tudo isso? É que os superpoderes sempre vêm com um custo biológico. Na ficção, os heróis ganham habilidades de graça. Na realidade, cada feito extraordinário requer um sistema biológico igualmente extraordinário para apoiá-lo. Poder exige energia, habilidades extremas exigem adaptações extremas. E isso não é de apenas teórico. O mundo real está cheio de criaturas com habilidades que envergonhariam os heróis de quadrinhos, e todas pagam o preço. Um guepardo pode correr a velocidades incríveis, mas só pode mantê-la por alguns segundos antes de superaquecer e ficar completamente exausto. Ele pode passar a meia hora se recuperando, vulnerável e incapaz de caçar. Mas o superpoder mais incrível da natureza pode ser a regeneração. Olhe para a salamandra. Você pode cortar sua perna, sua taua, até partes de seu cérebro ou coração e ela fará crescer de novo, perfeitamente. Não é mágica, é um complexo programa genético. As salamandras têm células-tronco especializadas que podem se ativar, mover-se para o local de uma lesão e reconstruir a parte machucada sem falhas. Elas têm o projeto e o kit biológico para se reconstruir. Cientistas estão estudando esses animais intensamente, esperando um dia desbloquear um potencial semelhante em humanos para curar lesões ou regenerar órgãos danificados. É aqui que a ciência se torna ainda mais emocionante do que a ficção. Os superpoderes que sonhamos podem não vir de acidentes radioativos, mas de compreender e harnessar os incríveis poderes biológicos que já existem no mundo natural ao nosso redor. O próximo salto para a humanidade pode não ser aprender a voar, mas sim aprender a curar como uma salamandra. Obrigado por assistir. Se você gostou deste mergulho na ciência da ficção, certifique-se de clicar no botão de gostei e se inscrever para mais conteúdo. Deixe-me saber nos comentários qual superpoder você gostaria que eu analisasse a seguir. Nos vemos no próximo vídeo.